monumentos antigos, desastres modernos, profecias letais. Um misterioso monólito prevê um futuro apocalíptico, mas estamos captando a mensagem? Desastres naturais estão aumentando. Fome e pandemias ameaçam sociedades em escala global. Todos os sinais apontam para um evento cataclísmico que pode levar ao fim da civilização. A questão é: nós podemos impedi-lo? A resposta pode estar no sul dos Estados Unidos, na forma de um estranho monumento. Gravado nestas grandes lajes de pedra, há um conjunto de leis para garantir a sobrevivência da raça humana. Elas exigem uma mudança radical no nosso estilo de vida, incluindo a redução da população global. Hoje, vamos revelar o impensável: uma sociedade secreta que planeja matar 90% da população mundial. 140 quilômetros ao leste de Atlanta, encontra-se um monumento misterioso: as Pedras Guia da Geórgia. Suas enormes lajes de pedra parecem relíquias de um passado remoto, mas elas não têm nada de antigas. Elas foram construídas em 1980 e gravadas com 10 mandamentos de inspiração bíblica em 8 línguas diferentes, tanto modernas quanto arcaicas. Eles pedem que a humanidade mude seus hábitos, como nos comunicamos, como governamos nossos povos, como tratamos uns aos outros e como resolvemos nossas diferenças. Mas acima de todos estes, há 2 mandamentos que deram início a uma enorme polêmica. Um deles pede que a humanidade guie sua reprodução sabiamente. E finalmente, o primeiro mandamento exige que a população mundial seja mantida abaixo dos 500 milhões de pessoas em equilíbrio perpétuo com a natureza. Atualmente, a Terra tem cerca de 7 bilhões de habitantes. Reduzir este número a 500 milhões exigiria a eliminação de mais de 90% da população humana. Mas como isso aconteceria? O objetivo do monumento é guiar os sobreviventes de uma catástrofe futura ou advogar o massacre de bilhões? O único homem que poderia responder a estas perguntas seria seu construtor, mas sua identidade permanece envolta em mistério. A história das Pedras Guia da Geórgia começa em 1979. Um homem usando o pseudônimo R.C. Christian compra terras no condado de Elbert, na Geórgia, com a intenção de construir um estranho monumento no local. Ao longo do processo, ele revela sua identidade verdadeira a apenas 2 pessoas: um oficial do governo e o dono de uma pedreira no condado de Elbert. Ambos juram manter segredo. A construção é concluída em março de 1980. Logo em seguida, o homem conhecido como R.C. Christian desaparece sem deixar vestígios. O segredo em torno de sua identidade apenas aumenta a mística das Pedras Guia. Mas ele estava trabalhando sozinho ou era parte de algo maior, que usa as Pedras Guia para recrutar novos membros para a própria causa? Então, se Christian operou em nome de um movimento, qual é ele? E como poderia instigar o extermínio de bilhões? A poucos metros, uma pequena placa cravada no solo contém uma frase reveladora: que estas sejam pedras guia para uma era de razão. Historicamente, a Era da Razão foi quando o mundo ocidental abandonou o pensamento supersticioso do passado para construir uma sociedade baseada na ciência e na lógica. Seus arquitetos foram algumas das mentes mais brilhantes da história, homens como Isaac Newton, Voltaire e Benjamin Franklin. Entre eles estava um economista britânico que foi um dos pensadores mais polêmicos da história. Seu nome era Thomas Malthus. Malthus afirmou que, se a população mundial não fosse controlada, a guerra, a fome e as epidemias eliminariam o excesso, por bem ou por mal. É um alerta extremamente familiar. Thomas Malthus previu o mundo moderno e seus problemas com incrível precisão. Para evitar este destino, Malthus defendeu uma redução drástica da taxa de natalidade global que manteria uma civilização sustentável.
a correção populacional prevista por ele vai se concretizar? A humanidade está à beira de um abismo. E se alguém tivesse o poder de empurrá-la para dentro dele? Assista aos vídeos Oculto Revelado. Você vai se surpreender. O misterioso monumento das Pedras Guia da Geórgia é gravado com uma série de mandamentos que parecem leis para uma nova e sustentável civilização global, incluindo o polêmico pedido de redução da população em mais de 90%. Eles foram criados para os sobreviventes de um evento apocalíptico ou defendem o extermínio em massa para restaurar o equilíbrio entre a humanidade e a natureza. Mas quem seria implacável o bastante para conceber tal plano? O misterioso R.C. Christian ou outra pessoa? Muitos especialistas acreditam que o plano de depopulação tem suas raízes em uma das sociedades secretas mais famigeradas da história: os Rosacruzes. A Ordem Rosacruz começou como uma seita clandestina do cristianismo que abraçava a ciência, a lógica e o respeito pela natureza. Ela teria sido criada no início do século XV por Christian Rosenkreuz, que rejeitava a autoridade da Igreja Católica Romana. Mas, como R.C. Christian, ele manteve sua identidade envolta em mistério. Muitos historiadores questionam se Rosenkreuz chegou a existir. A ordem, no entanto, é bem real. E existe até hoje. De acordo com alguns especialistas, eles seriam a mente coletiva por trás das Pedras Guia da Geórgia. Eles citam semelhanças notáveis entre a fé Rosacruz e os mandamentos gravados nas lajes. Elas pedem que uma nova civilização controle a paixão, a fé, a tradição e todas as coisas com a sensatez da razão. É uma crença fundamental da Ordem Rosacruz. E há outras ligações. A ordem é simbolizada por uma rosa brotando da cruz. Alguns acreditam que o pseudônimo de R.C. Christian é uma referência velada à sua filiação à Ordem Rosacruz. Mas se eles são os criadores, por que os Rosacruzes mantêm sua identidade em segredo? A resposta é tão antiga quanto a própria ordem. Os Rosacruzes originais foram obrigados a manter o anonimato para não serem perseguidos pela Santa Inquisição. De forma semelhante, os mandamentos polêmicos das Pedras Guia fizeram delas um alvo constante de vandalismo. Hoje, as autoridades locais as mantêm sob vigilância 24 horas por dia. R.C. Christian decidiu manter sua identidade em segredo para sua própria segurança? Ou ele era um Rosacruz protegendo os membros de sua ordem? Além dos mandamentos, os especialistas citam um motivo ainda mais sinistro, porque a ordem temeria represálias. Ao construir as Pedras Guia neste exato local, os Rosacruzes teriam despertado poderes que podem levar ao fim do mundo. Para um observador casual, o monumento parece repousar sobre um pasto qualquer, sem características distintas. A verdade é que a escolha do local não foi aleatória. O monumento encontra-se sobre a linha de Lei Arcad, parte da enorme rede de linhas de lei que cobre o planeta. As linhas conectam locais de importância histórica, cultural e espiritual sem paralelos, como as grandes pirâmides, Stonehenge, o Taj Mahal e a Grande Muralha da China. Usando radiotelescópios gigantescos como o de Arecibo, em Porto Rico, os cientistas transmitiram detalhes sobre a raça humana como uma espécie de cumprimento interestelar a quem quer que esteja ouvindo. Quando enviamos a mensagem de Arecibo ao espaço, nós demos detalhes sobre a nossa localização no universo, como é o DNA humano e outras coisas a respeito de quem nós somos enquanto espécie. E se os círculos nas plantações forem mensagens deixadas por extraterrestres para outros visitantes espaciais? Que informação eles podem conter? Talvez dados sobre o nosso lar que a ciência ainda não conseguiu descobrir. E se alguém quebrasse o código dos círculos, que segredos descobriria?
Alguns especialistas acreditam que os Rosacruzes quebraram o código, ganhando acesso a segredos incríveis sobre o nosso planeta, antes conhecidos apenas por extraterrestres. Entre eles, o conhecimento sobre as linhas de lei e instruções de como usar seu imenso poder. Os círculos também podiam conter uma estimativa da população humana máxima que a Terra é capaz de sustentar. Este número? 500 milhões. Os Rosacruzes construíram as pedras guia da Geórgia com base em informação alienígena? Em 1996, apareceu um enorme círculo nos campos de Hampshire, na Inglaterra, no formato de um símbolo Rosacruz. Os extraterrestres estariam reconhecendo o esforço da ordem. Mas isso significa que eles estão defendendo o massacre de bilhões? Ou simplesmente tentando nos avisar sobre uma catástrofe iminente? Nós vivemos com o medo constante de muitas ameaças naturais, mas nenhuma delas se compara àquilo que nos sustenta: o Sol. Recentemente, os cientistas alertaram sobre o perigo de enormes labaredas solares que podem um dia chegar à Terra. Explosões similares atingiram o planeta 13 mil anos atrás, causando grande destruição. Alguns especialistas acreditam que elas praticamente apagaram as evidências de civilizações que podem ter existido antes. Temos altos e baixos. A nossa civilização tem uns 12 mil anos, mas civilizações mais antigas deixaram vestígios. Extraterrestres testemunharam uma catástrofe antiga e registraram esta informação vital nos círculos de plantações? Estão os Rosacruzes usando esta informação secreta para mudar o curso da história humana e criar uma civilização inteiramente nova? É preciso considerar a possibilidade de não ser a primeira vez que habitamos este planeta. Em outras palavras, esse não é o primeiro ciclo de civilização. Existem ascensões e quedas. Uma grande labareda solar é apenas um dos muitos desastres naturais que o futuro pode reservar. As pedras guia da Geórgia são um monumento intrigante que pede a eliminação de mais de 90% da população mundial. Mas como seu criador previu esta catástrofe? Será um terrível massacre ou o resultado de um desastre natural? Recentemente, um número cada vez maior de médiuns tem recebido a mesma visão assustadora. Eles preveem que, no futuro não muito distante, o mundo todo será varrido por uma catástrofe global que reduzirá drasticamente a área habitável do planeta. Este cenário apocalíptico, mais conhecido como Mudanças da Terra, foi previsto pela primeira vez pelo renomado médium americano Edgar Cayce. Estas previsões foram coletadas em um mapa que mostra um mundo transformado pelo desastre. Partes enormes dos continentes são engolidas pela água. E a população restante se reúne em áreas muito menores, conhecidas como zonas seguras. Mas com tantas pessoas exprimidas nestes bolsões de terra, a civilização conseguirá resistir? Ao longo das décadas, muitos grupos religiosos adotaram uma visão sombria do futuro, incluindo os Rosacruzes, levando a uma última e irônica reviravolta. Qualquer que seja a catástrofe trazida pelas mudanças da Terra, o mapa das zonas seguras previstas mostra que as pedras guia da Geórgia sobreviverão a tudo. Os Rosacruzes criaram as pedras guia da Geórgia? O nosso relacionamento com o planeta está chegando ao fim? E tudo isso já aconteceu antes? Oculto revelado. Canal Oculto Revelado. Assista nossos vídeos no YouTube. Assista aos vídeos Oculto Revelado. Você vai se surpreender. A Casa dos Profetas Profanos. Adquira pelo site ou diretamente com a gente por meio de nossa página no Facebook. Canal Oculto Revelado. Curta a nossa página no Facebook.